Saudações, amigas e amigos. Eu sou Ellison Silva e chego com a edição 116 do Quarta Categoria, Casa da Série D do Campeonato Brasileiro. Começo pedindo a vocês que sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no X, que é o antigo Twitter, sempre no @pcategoria. Passaram-se 5 rodadas aí dessa Série D e Manauara e 13 vão disputando gol a gol o título de melhor campanha da competição. Os dois times venceram os 5 jogos, estão voando e a gente vai falar muito deles e, claro, também sobre as outras equipes que estão disputando o torneio e os que também estão parados aí, que estiveram parados devido à situação do Rio Grande do Sul e que vão voltar a jogar nesse fim de semana. Meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos estão por aqui para a gente falar sobre esses assuntos, o que aconteceu recentemente aí pelos times da quarta divisão. A satisfação sempre falar com vocês, meus amigos. Fala Ellison, fala Marcos, todos e todas nos escutam e nos assistem, né? Mais uma quarta categoria, quinta rodada da Série D, além de Manauara e 13, né, que continuam 100%, a gente tem duas equipes invictas, né, que não entram no G4, né, tem muitos empates, e também o Audax, né, que finalmente conseguiu aí sair do zero, né, um time que tem muitos zeros nesse ano, e agora são apenas dois que não sabem nenhum ponto, né, então a gente vai falar sobre isso também aqui nesse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. O meu destaque vai para a quinta rodada, que marca aí 1/3, né, da primeira fase, basicamente, né? Dá para ter algum indício de como vai ser a competição daqui para frente, e também marca retornos, né, de nomes muito conhecidos aqui no podcast, muito falados, né, nas últimas temporadas. Pois é, não à toa o nome desse episódio 116 do Quarta Categoria é o retorno do tonetismo, e quem acompanha a gente desde o começo sabe o quanto a gente é admirador do Fernando Tonê, que vai voltar aí a comandar um time na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre a volta de Fernando Tonê e da quinta rodada, a gente vai primeiro para a nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, a gente começa agora de vez essa edição 116 do Quarta Categoria, mais uma vez lembrando que alguns jogos do Grupo 8 não aconteceram, né, porque por conta da situação lá no Rio Grande do Sul, as enchentes que castigaram e castigam ainda o estado, né, os times gaúchos voltam a rodar, como eu já falei, nesse fim de semana, pela sexta rodada, com uma logística bem complicada, né, para quem vai para o Rio Grande do Sul e para quem tem que sair de lá também. CBF não se atentou a isso, mas o importante parece que era que o futebol tinha que voltar de qualquer maneira. Enfim, vamos lá que no Grupo A1, Porto Velho fez 1-0 fora de casa no Princesa dos Solimões. O Maitá perdeu em casa para o São Raimundo de Roraima. Os visitantes também levaram a melhor no duelo amazonense da rodada, no Estádio da Colina, com gols de Romarinho, Júnior Palmares, Igor Quadrado e Felipe Clemente. Eles fizeram os gols da goleada por 4-0 do Manauara sobre o Manaus que não consegue engrenar. E na segunda-feira o Trem venceu o Rio Branco do Acre por 3-1 e fechou essa rodada do Grupo A1. O Manauara segue só sabendo que é vencer, são 15 pontos, e ele é seguido pelo Porto Velho, que tem 12, o Trem tem 10, o Princesa de Solimões com 5, o Maruinha aqui. E o Princesa de Solimões com 5, fecham aí o G4. Rio Branco e Manaus também com 5 estão fora do G4. E a chave ainda tem o São Raimundo de Roraima com 4 pontos e o Maitá sem pontuar. Temos 3 times aí, Felipe, despontando na chave. Será que essa briga vai se resumir apenas aí à quarta colocação no grupo para ver quem é que vai chegar aí na segunda fase da Série D? Os times abaixo, né? Talvez o Princesa, né, e o Manaus, apesar que a diferença do quinto para o sétimo é de 1 ponto, né? Tem 3 com 5 pontos, como você citou. Talvez o Princesa e o Manaus ainda tenham esperança, né? Tem potencial para acontecer alguma coisa. A grande surpresa para mim é o Trem, né? Engatou a terceira vitória seguida na competição, venceu o Rio Branco, lá do Acre, né? Venceu dentro de casa, 3-1. 2 gols do Aleilson, né? O do Flamengo deve lembrar lá atrás que ele foi contratado, passou pouco tempo na equipe e fez carreira, né? Faz carreira no Norte, né? Agora no Trem, fez 2 gols, o Trem saiu na frente, o Rio Branco conseguiu um empate
Mas no final do primeiro tempo, o Trem conseguiu fazer o 2-1, depois fez o 3-1 no final da partida para conseguir a terceira vitória. Venceu o Rio Branco, o Mike Tyson e o Raimundo de Roraima, né? Talvez agora que entra aí, né? Vai pegar o Manauara, perdão, Princesa da próxima rodada fora de casa e o Manauara. Dois testes para ver se realmente o Trem vai se consolidar nessa briga, porque por enquanto está assim, né? São 5 pontos de vantagem pro quarto colocado, né? Que é a mesma pontuação do quinto e do sexto, né? Então não tem muita diferença. E, por outro lado, o Rio Branco continua patinando, né? É um time que, mas titular atrás, né? Um time que viveu a expectativa do título, né? do bicampeonato, e acabou fora até mesmo da Série D da próxima temporada, e vai mal, né, na competição, apesar que ainda, pela quarta colocação, caso essa briga não se restrinja, os 3 primeiros realmente continuem à frente, ainda tem chance de conseguir uma vaga, mas o Branco realmente entra para uma nova Série D sem expectativa de acesso, né? Quer dizer, uma expectativa, mas no de campo não consegue se provar assim. Ô Marcos, antes de você falar, a gente está vendo aí na tela, né, os gols da vitória do Manauara, goleada por 4-0 sobre o Manaus, que não consegue, né, engrenar de jeito nenhum nessa competição. Pois é, o Manaus acabou sofrendo uma bela goleada aí do Manauara nessa rodada, 4-0, incontestável resultado, e incontestável também a campanha do Manauara, e meu destaque vai aí para fase negativa das outras duas equipes do estado do Amazonas, né? O Manaus vem de uma queda da Série C para a Série D, vinha justamente por isso com uma expectativa muito grande, porque a gente sabe que é muito difícil fazer esse retorno, fazer esse bate-volta, cair da D para D e depois voltar para C. Poucas equipes conseguiram isso, então vem com essa pressão para essa temporada e não tem correspondido nem um pouco, né? Ainda mais agora sofrendo uma goleada de 4-0 como mandante, né? Resultado sempre muito ruim, independente do cenário, e resultado esse que deixa o Manaus fora do G4. A gente não dá para esperar que ao fim de 5 rodadas o Manaus estivesse nessa posição, embora a fase do clube ainda já não é boa desde muito tempo, né? E do outro lado tem o Princesa dos Solimões, que fez uma Série D interessante na temporada passada, foi eliminado pelo Ferroviário logo na segunda fase, né? E fez 2 jogos muito duros contra o campeão da Série D do ano passado, e esse ano não repete nem um pouco o bom futebol apresentado em 2023, né? Agora foi derrotado em casa pelo Porto Velho com um golaço de Marcos Goiano logo no finalzinho do jogo, né? O resultado estava se encaminhando para um empate sem gols, mas o Marcos Goiano conseguiu fazer um belo gol de fora da área e dar a vitória para o Porto Velho, que engrena na competição, na vice-liderança, logo atrás do Manauara, né? Inclusive, destaque aí que o Princesa perdeu, embora tenha feito uma grande pressão, né? E embora tenha nomes de qualidade jogando à frente, né? Temos o caso aí do Léo Itaperuna, que passou pelo Cascavel uns anos atrás aqui no podcast, né? Mas ele ainda não desencantou com a camisa do Princesa dos Solimões, né? Vai ficar para a próxima rodada. Famoso aquele. No grupo A2, na estreia do técnico Carlos Rabelo, que substituiu o Flávio Araújo, atenção nesse nome que daqui a pouco a gente vai tocar nele de novo, o Altos venceu o Fluminense do Piauí por 3-0 no Lindolfinho. O River do Piauí passou o carro no Tocantinópolis e goleou por 5-0. Felipe Pará marcou 2 vezes. Denner, Vitão e João Paulo completaram aí o marcador nessa vitória, nessa goleada do Galo, lá do Piauí. O MAC bateu o Cametá fora de casa por 2-0, segue em boa fase, e o Motoclube e Águia de Marabá ficaram no empate por 1-1. O MAC segue na liderança com 12 pontos. Atrás estão Motoclube com 8, River com 7 e o Altos também com 7. Mais 2 times somam 7 pontos. A briga acirrada aí, que também tem o Fluminense e o Tocantinópolis. Na parte de baixo da tabela estão Cametá com 4 pontos e o Águia com 3 pontos apenas. Marcos, parece que o MAC não sentiu tanto assim a saída do Zé Augusto e vai seguindo bem, né, nessa Série D. Um time com um trabalho muito bem consolidado já desde a Série D do ano passado, né? Foi uma equipe que na temporada passada demorou para se encontrar na competição, acho que cresceu mesmo, foi no mata-mata, passando principalmente nos pênaltis, mas nessa temporada me parece uma equipe muito mais segura de si, né?
já está encaminhando aos poucos muito bem a sua classificação, abriu 4 pontos sobre o vice-líder da chave, agora tem 12 contra 8 do Motoclube, se eu não me engano. Fez uma partida muito segura contra o Cametá, construiu o resultado logo no primeiro tempo, com gols de Felipe Cruz aos 19 e Ronald Camarão aos 23, né? No intervalo de 5 minutos já decretou a vitória sobre o Cametá, que é o menos pior dos paraenses na competição, né? Tendo em vista que o Águia de Marabá ainda não reagiu de forma efetiva na busca por uma classificação. Claro que ainda tem 9 rodadas pela frente, né? Mas é muito pouco que tem produzido o futebol paraense, né? E nessa partida em específico, o Cametá incomodou muito pouco a equipe do Maranhão, embora tenha tido uma chance aí, talvez, de reagir na partida. Teve uma cobrança de pênalti que o zagueiro Marlon acabou batendo o Moisés e defendeu com os pés, né? O Moisés, mais uma vez, sendo muito efetivo, né, em cobranças de pênalti, né? Mais uma vez salvando a equipe do Maranhão e garantindo um resultado importante aí para a sequência da competição. E a gente tá vendo aí, Felipe, os lances, né? A gente já viu os gols e tá vendo alguns lances aí dessa vitória do MAC sobre o Cametá. E detalhe do futebol paraense, né? O Paysandu, 7 rodadas, não conseguiu vencer na Série B. O Remo, com uma vitória só em 6 rodadas também na Série... Em 5, na verdade. Eu não lembro agora se o Remo tem 5 ou 6 jogos, mas só uma vitória também na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Cametá conquistou uma vitóriazinha também na Série D, mas está longe de estar bem. Futebol paraense vivendo momentos complicados, apesar do passeio do Paysandu na Copa Verde. Pois é, né? Se a Série D fosse Copa Verde, talvez seriam melhores, né? Mas de fato, o futebol paraense está mal, né? Não tem outra palavra para citar em relação ao estado, né? São os lanternas da chave, inclusive. E sobre o futebol piauiense, né? Que tem 3 equipes esse ano, né, já que o Altos caiu ano passado. Na rodada passada, o River, né, perdeu para o Fluminense e o Altos perdeu para o Continópolis. Perderam bem, digamos, né? Dessa vez inverteu, né? O River venceu por 5-0 do Continópolis, maior goleada da competição até agora, e o Altos fez 3-0 no Fluminense Piauí no jogo ali regional, no jogo estadual, no confronto estadual, né? Um dos confrontos estaduais que tem aí a competição. Esses 2 jogos fizeram com que as duas equipes entrassem no G4, né? Essa briga até do segundo ao sexto, né? 1 ponto de diferença só. São 4 equipes com 7 pontos, como você citou, e acaba que tem esse equilíbrio, né? O River e o Altos começaram mal, assim, pelo menos aquém do que a gente esperava, né, para as equipes, e agora conseguiram pelo menos em resultado e desempenho, né? Porque foram muito bem nessa rodada, né? O River, por exemplo, né, mesmo com essa inconstância, né? Para mim, é um dos jogadores mais importantes, mais destacáveis dessa competição, que é o Felipe Pará, que fez 2 gols na competição. E aí temos também, né, o Altos conseguiu se recuperar com esse 3-0, né, para cima do Fluminense que venceu bem o River e agora tomou esse revés aí da equipe do Altos. Né. Só passando pelo Maranhão, né, o Maranhão é aquele time que a gente, quando a gente espera que vai vencer, não vence. Quando a gente espera que vai perder ou empatar, consegue vencer. Eu acho que foi o caso nessa rodada, né, que acabou ficando um empate com o Águia de Marabá, que mesmo tendo um elenco forte para na Série D, não consegue engrenar. O Maranhão que na Série D só venceu depois que saiu o Zé Augusto, né? Enquanto o Sampaio Corrêa com o Zé Augusto não consegue, né, vencer. Inclusive venceu a primeira final o primeiro jogo das finais do Maranhense, foi a primeira vitória do Zé Augusto no comando do Sampaio contra o Maranhão, né? Tem a vantagem aí nessa decisão do Campeonato Maranhense, que acontece só Deus sabe quando, que ainda não foi marcado o segundo jogo. A 5ª rodada do Grupo A3 começou com o time de melhor campanha da Série D. Mesmo com o elenco passando aí por um surto de virose, né, o 13 conseguiu vencer o Atlético Cearense fora de casa por 2-0, com 2 gols de Thiaguinho, com 5 vitórias em 5 jogos, aí, igual o Manauara. A diferença do Galo para o Robô é de 1 gol, 15 contra 14 nos gols marcados, e isso aí deixa o 13 na frente aí com a melhor campanha. Seguindo com os jogos do grupo, o Potiguar perdeu em casa por 2-1 para o Santa Cruz de Natal e demitiu o técnico Robson Melo. E para seu lugar trouxe Fernando Tonê, grande mestre ídolo aí do 4ª categoria, uma das nossas inspirações desde que a gente começou o podcast lá em 2020, quando ele comandava o Altos, né?
O Maracanã e Iguatu ficaram no 2-2 no duelo cearense. O Iguatu que perdeu o técnico Washington Luiz, que estava lá fazia um tempão, mas preferiu fazer um movimento esquisito, no mínimo. Foi para o Atlético Piauiense e para dirigir agora o azulão, né, o Iguatu. Quem foi contratado foi Flávio Araújo, que foi demitido do Altos recentemente. Souza e América de Natal fizeram um 0-0 de doer os olhos. O Galo da Borborema é o líder com 15 pontos. O G4 ainda tem o Santa Cruz de Natal, que perdeu os 2 primeiros jogos, mas venceu os 3 seguintes e chegou aos 9 pontos, está na vice-liderança. América e Iguatu com 8 pontos fecham aí o G4. Fora da zona de classificação estão Souza e Maracanã com 5 pontos, Potiguar e Atlético Cearense, cada um com 3 pontos aí, fecham essa tabela do grupo A3, Felipe, que tem, acho que o Souza como grande decepção e o Galo parece que não tira o pé do acelerador. São 10 pontos de vantagem para o Souza, que é o quinto colocado, né? Não só a questão estadual, mas de fato, pela classificação, uma diferença considerável, né? São 3 rodadas de folga, uma grande folga no G4, pelo menos, sem contar que são 6 pontos para o segundo, né? Que é o Santa Cruz. Então, de fato, o 13 começa muito bem. Acho que além do fato, né, do 13 ter essa diferença mínima de campanha com o Manauara, né? De um gol a perder um gol marcado, eu acho que outro fator interessante é que o Souza tomou desses 3 gols foi uma rodada apenas, né? Na estreia, que é o jogo maluco com o Santa Cruz. Agora engatou 4 jogos sem tomar gols, né? O Manauara, por exemplo, tomou gols em 3 jogos. Então é um fator também interessante da defesa, né? Do 13, que está muito bem na competição. E o Thiaguinho talvez tenha sido o grande jogador da rodada, né? Um dos que fez 2 gols. Ele foi vital nesse jogo, né? Conseguiu fazer os 2 gols da partida. E o 13, de fato, engana bem. E agora temos um jogo bem interessante, né? Essa próxima rodada, que é 13 e América, né? Eu esperava que tivesse um equilíbrio entre as duas equipes nesse confronto, mas por enquanto são 7 pontos de diferença. Mas o América tem potencial para atrapalhar a vida do 13, apesar do jogo ser lá em Campina Grande. Ô Marcos, o 13 que a gente viu, né? Os 2 gols do Thiaguinho nessa vitória contra o Atlético Cearense. Thiaguinho tem contrato até o mês de junho com o Galo, ele está emprestado pelo Flamengo. Thiaguinho é aquele jogador que em 2019, se não me engano, o Flamengo pagou 7 milhões de reais ou de dólares ao Náutico para contratou como revelação. Ele está agora, ele não conseguiu, né, decolar na carreira, mas agora com 22 anos ele parece se encontrar, pelo menos em algum lugar. Ele começou a temporada, inclusive, no Flamengo, né? Fez um gol aqui em João Pessoa, eu sou de João Pessoa, fez um gol em João Pessoa na partida contra o Nova Iguaçu, e aí ficou por aqui, né? Foi para o 13 e faz uma excelente campanha, fazendo muitos gols, e sendo decisivo, o 13 já negocia aí para tentar prolongar esse empréstimo até o fim da Série D. O Thiaguinho que tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada de 2024. E um detalhe sobre esse mês agora de junho do 13 é que todos os jogos que estavam marcados para o domingo serão provavelmente antecipados para o sábado por conta dos festejos juninos em Campina Grande, que já começaram no dia 29 de maio. Então a tabela original dos jogos do 13 vão ter essa alteraçãozinha aí, todos os jogos passando do domingo para o sábado por conta de questão de segurança devido ao grande evento aí junino, o maior São João do Mundo de Campina Grande. Bom, o Thiaguinho aí foi uma revelação que não estava sendo muito revelada pelo Flamengo, né? Teve pouquíssimas oportunidades, né, atuando com a camisa rubro-negra, mas se encontrou agora no 13 e esperamos que ele possa continuar, né, para continuar nessa boa fase na Série D, a gente poder acompanhar melhor o futebol dele, né, no 13 da Paraíba. Só que o meu destaque para o grupo é Potiguar e Santa Cruz, né? Tivemos o confronto entre equipes do Rio Grande do Norte, mais um, né? Nesse início de competição. O Santa Cruz venceu por 2-1, com gols de Igor aos 12 minutos e Paulinho ele marcou no segundo tempo, depois de ter sofrido um empate ainda no primeiro tempo com o Valber. E golaço, inclusive, do Paulinho de voleio, né, ainda na entrada da grande área, né? É muito difícil acertar um chute nessa posição, né, nessa distância, né? O goleiro tentou, mas não teve o que fazer nesse lance. E eu diria até que foi um dos jogos mais animados que tivemos nesse último domingo pela Série D. São 2 equipes com vocação ofensiva, né? Então não medem esforços para poder agredir o adversário, né? São equipes que gostam de jogar e deixar jogar.
E talvez esse seja o desafio aí para o Fernando Tonê, já que o Robson Melo foi demitido depois dessa última rodada. Com a chegada do Tonê, ele vai ter esse desafio de acertar a defesa do Potiguar, visto que é a segunda pior defesa do grupo, ao lado do Atlético Cearense. Só perde para a defesa do Santa Cruz e do próprio Maracanã com 9 gols, né? E o desafio, então, é poder acertar essa defesa e manter essa vocação ofensiva do Potiguar, né? Que tem se destacado nesse início de competição, embora os resultados tenham sido muito ruins até então. Pois é. Agora a gente parte para o grupo A4, né? Onde o Retrô segue decepcionando. Pela quinta rodada, o Fênix perdeu para o Petrolina no estádio Paulo Coelho por 3-1. Juazeirense e Asa ficaram no 1-1 na Bahia. O CSE perdeu em casa para o Jacuipense por 2-1, isso. E no clássico, Sergipano, Itabaiana e Sergipe empataram sem gols. Ainda assim, Itabaiana está na liderança com 11 pontos, empatado com o mesmo número de pontos que o Asa. Jacuipense com 8 pontos, Retrô com 7, fecham a zona de classificação. Petrolina é o quinto, também com 7 pontos. Na sequência, vem CSE com 5, Sergipe e Juazeirense com 2. Marcos, a gente costuma falar que os baianos decepcionam bastante, né, quando chegam na Série D, mas parece que o Jacuipense faz uma campanha firme e vai se mantendo aí na parte de cima da tabela. Pois é, mais uma vitória da Jacuipense, né, fora de casa, bateu o CSE por 2-1. Gols de Alex Galo aos 12 e Matheus Firmino já na segunda etapa, contando aí, somando os minutos aos 73, né, da partida. Tatá Baiano acabou descontando para a equipe do CSE. Do lado alagoano, o CSE parece que ainda não se impôs em seus domínios, não conseguiu nenhuma vitória dentro de casa, né? Teve uma grande chance contra a Jacuipense, tendo em vista que era um confronto direto. As duas equipes chegaram para esse jogo com 5 pontos, mas a Jacuipense soube muito bem explorar as deficiências do CSE, jogando fora de casa, e conseguiu um resultado expressivo aí, e levantando a autoestima das equipes baianas, que por enquanto estava só com o Itabuna fazendo uma boa campanha no grupo A6, né? O Juazeirense e Jacuipense até então não tinham engrenado na competição, faltava conseguir resultados mais expressivos. Acontece que a Jacuipense desta vez conseguiu um grande resultado fora de casa, sempre importante pontuar fora, né? E agora vai precisar pontuar mais dentro de seus domínios para poder consolidar a sua posição dentro do G4. Destaque aí para o gol do Matheus Firmino, que acabamos de ver. Matheus Firmino foi um dos destaques aqui no Capixabão deste ano pelo Jaguaré. Ele foi basicamente o motor da equipe, que era muito defensiva, muito bem montada ali pelo Juliano Paris, e ele que era fazia essa arrancada para a equipe do Jaguaré, era bola para ele que ele resolvia aqui no Capixabão, e pelo visto vai resolvendo também na Jacuipense. Bom, antes de falar sobre o meu destaque, né, destacar a qualidade de imagem de transmissão dos jogos dos times alagoanos. Né? A gente viu o CSE e o Jacuipense, muito boa qualidade da NN Play, que transmite jogos lá da dupla alagoana. Mas indo agora para Pernambuco, né? Retrô e Petrolina, Petrolina e Retrô fizeram o confronto estadual aí da chave, né? Confronto pernambucano da chave. E o Retrô deu mais uma amostra, né, da dificuldade que tem a equipe na Série D, né? Esse jogo foi peculiar também, porque o Petrolina abriu o placar aos 9, o Retrô empatou aos 10 e o Petrolina desempatou aos 11. Então foram 3 minutos aí de muita intensidade, muita troca de gols, né, inclusive, né? Os dois primeiros gols, inclusive, também contaram com rebotes dos goleiros, né, para que saísse aí o zero do placar, né, fizesse o empate 1-1. Depois o Petrolina conseguiu fazer 2-1 e no final da partida, no contra-ataque, fez 3-1. Petrolina que, com o Alisson Dantas, né, treinador, mudou muito a equipe, né, um time bem confiável, e deu mais uma amostra disso, né, nessa partida contra o Retrô, esse 3-1. Já o Retrô, né, que é um dos maiores investimentos da competição, né, tem ali a pinta de favorito, merece essa pinta de favorito, mas em campo não consegue demonstrar isso, né? Que está empatado com o Petrolina, que a gente apostava que estaria lá nas posições mais baixas da chave. Isso não acontece. O Retrô e o Petrolina são empatados. O Retrô tem assim, tem um perigo sim de não ficar, de até ficar fora, né, se continuar dessa toada, né? É um terço da competição, a gente não conseguiu demonstrar
O time começou até bem, mas caiu muito aí nas últimas rodadas e eles estão provando, né? E só passar por cima do Clássico Sergipano também, outro jogo também que foi sofrível também, assim como o América e Souza, Itabaiana e Sergipe não fizeram um jogo muito bom. Os jogos que a gente espera muito, eu acho que só nessa rodada, pelo menos só o Manauara que conseguiu um bom resultado e um jogo com gols, né? Muitos jogos amarrados e nos quais a gente esperava muito aí nessa quinta rodada. Pois bem, a gente vai para o intervalo rapidinho e aí a gente volta para falar sobre os outros 4 grupos restantes aí dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Se liga aí. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Em 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. A gente volta com a segunda parte do episódio 116 do Quarta Categoria, falando sempre com seriedade e a atenção que a Série D merece. Sempre fomos acostumados a ouvir que a Copa do Brasil é o torneio mais democrático do país, né? Mas se a gente pegar os jogos das oitavas de final dessa edição de 2024, a gente vai ver que é quase um mata-mata da Série A, né? Praticamente eliminaram as chances de grandes surpresas das 2 primeiras fases, sempre em jogo único. A primeira fase ainda pior, com o time que é melhor ranqueado, tendo a vantagem de empatar, porque está jogando fora de casa. Nessa Copa do Brasil a gente teve Souza e América de Natal, né, que caíram para Red Bull, Bragantino e Corinthians no mesmo dia, né, na semana passada. Foram muito bem, mas em algum momento certamente a questão financeira, infelizmente, acaba falando mais alto. Eu digo isso para mostrar que realmente o torneio mais democrático do Brasil é a Série D, que a gente sempre traz isso por aqui, né? Porque reúne gente de todos os estados, muita competitividade, todo mundo ali no mesmo nível, sem tanto abismo financeiro assim, apesar de ter sempre tem um retrô da vida que tem muita grana, mas que não consegue sair de lá, né? Outrora, a gente sempre lembra que era o Red Bull Bragantino, que era o Red Bull Brasil, né? Que mesmo com todo o investimento e toda a grana não conseguia sair, precisou a franquia comprar o Bragantino para jogar uma Série B e depois chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a Série D merece muita atenção, muito respeito, e é por isso que a gente está por aqui com esse Quarta Categoria nesse episódio 116, já a quinta temporada do podcast aí, falando com muita propriedade sobre o que acontece na 4ª Divisão Nacional. Pois bem, agora a gente segue com o giro pelos grupos e a gente chega no grupo A5, né? A rodada começou com a goleada por 4-0 do Anápolis no Iporá, o misto fez 2-1 no Real Brasília, com gol no fim o Brasiliense venceu o União Rondonópolis por 2-1, Tobinha e Aldo marcaram para o Jacaré, enquanto o União fez seu gol com o Thiago Primão. O grupo ainda teve a vitória fora de casa do Craque por 1-0 sobre o Capital do Tocantins. O Anápolis tem 10 pontos e lidera a chave. O Brasiliense encostou e chegou aos 10 pontos também, mas fica atrás aí no número de gols. Craque e Iporá com 8 pontos fecham o G4. Muito equilíbrio aí nessa chave, que ainda tem o misto agora com 7 pontos, finalmente vencendo, né? Porque tinha empatado os 4 primeiros jogos, estava com 4 pontos, agora chegou aos 7 com essa primeira vitória. Depois tem o União Rondonópolis com 6, Capital com 4 e o Real Brasília ainda sem pontuar. A grande novidade dessa chave, né, Felipe, é essa vitória do misto, que consegue aí sua primeira vitória, e a gente vai acompanhar aí os gols da vitória aí do time do Mato Grosso. Vale a pena demais conferir o primeiro gol, acho, do misto, que é bem estranho, né? É um gol aí que foi acreditado ao Lucas Straub, mas acabou que não foi ele exatamente, né? Ele errou o goleiro e depois o zagueiro caído fez o gol, né? E o Misto conseguiu essa vitória no time que é de pior campanha na chave, né? Faz parte da dupla zerada até agora da competição, tirando os clubes gaúchos, né? Que também tem essa situação, mas tem jogos a menos para fazerem. E o Misto, né? É uma das equipes que eu citei, né? Que está invicta, mas fora do G4, né? São 4 empates e agora essa vitória contra o Real Brasília, que dá tranquilidade. O Misto, a gente esperava uma campanha
boa da equipe, né? Não sei se para acesso, mas uma campanha segura, numa chave acessível, né, para a equipe. E agora conseguiu essa primeira vitória, né? Consegue 7 pontos, encosta no Iporá, que já chegou a ser e está caindo de rendimento, assim como o Capital, né? Que perdeu para o Crack dentro de casa. O Capital parecia que faria uma campanha mais segura, mais competitiva, e agora também engatou aí a sua terceira derrota seguida, né? Pontuou nas duas primeiras rodadas, uma vitória e um empate, agora engatou a terceira derrota seguida. Então parece também vai ficar um pouco para trás. Assim como no Rondonópolis, conseguiu fazer conseguiu uma vitória e agora perdeu o Brasiliense, apesar que não é nenhuma surpresa perder o Brasiliense fora de casa, mesmo com todo o histórico do Brasiliense na Série D, né? De fato, o Brasiliense Anápolis consegue aí engrenar como se esperava. E o Porá é surpresa, apesar dessa queda de rendimento, e o Crack também estava ali na luta para esse G4 e consegue aí estar em terceiro lugar até o momento. Bom, meu destaque na rodada vai para a vitória do Anápolis, né? Conseguiu uma bela goleada para cima do Iporá por 4-0. Os gols foram marcados por Douglas, Matheus Lagoa, Luizinho e Paulinho, né? E nessa goleada eu destaco que foram 51 minutos que o Anápolis demorou para conseguir seu primeiro gol. Passou o primeiro em tempo no 0-0 e logo no início da segunda etapa, Douglas abriu o placar num belo gol. Passando por dois marcadores num lance só e tocando na saída do goleiro. E assim, é um resultado que para mim mostra não uma briga entre primeiro e segundo lugar, que era até então, né, o Iporá liderando e o Anápolis como vice-líder, mas um confronto entre um time que vai muito bem numa temporada e uma outra equipe que vem de um rebaixamento no Campeonato Goiano. É o que reflete aí a temporada das duas equipes. E agora o Anápolis fazendo uma campanha que corresponde à temporada que vem fazendo. Vem fazendo uma grande temporada, era a equipe que havia a maior expectativa entre as equipes goianas, a expectativa de assumir um posto que foi deixado aí pela Aparecidense desde que subiu para a Série C, né? Faltava aquela equipe goiana de mais expressão, de maior força para brigar por um acesso. Não sei se vem ao caso do Anápolis, mas o protagonismo nessa primeira fase é deles. Não tem o que discutir quanto a isso. Bom, a torcida... Só uma coisa, Alisson, só para corrigir um pouco a minha fala. O zagueiro no misto que deu o goleiro errado e o Rafael Luz, meio campo, que cabeceou no chão. Não foi o zagueiro que cabeceou no chão, só para deixar claro. Corrigidíssimo. Bom, a gente vai seguindo agora com o grupo A6 e a torcida Cobra Coral tá de olho no que vai ser dito por aqui, viu, Marcos? Porque o Serra fez 1-0 no Ipatinga e já tinha feito 1-0 também no Democrata no meio da semana passada e assim assumiu a liderança do grupo A6. Mas talvez o grande feito aí também dessa chave foi o primeiro ponto do Audax no ano, né? Pelo menos contando o Campeonato Carioca e Série D, o Audax que venceu a primeira partida na temporada pela segunda divisão do Rio de Janeiro também nesse meio de semana, venceu o Olaria, né? Mas o Audax conseguiu seu ponto com um empate por 1-1 com a Portuguesa do Rio, que conseguiu empatar só nos acréscimos do segundo tempo com o gol de Hernando Brocador, aquele mesmo. Ainda tivemos o 0-0 entre Itabuna e Nova Iguaçu, e o último jogo da quinta rodada entre todos os times foi o empate por 1-1 entre Democrata e Real Noroeste. O jogo aconteceu na terça-feira. O Serra lidera a chave com 10 pontos, seguido do Itabuna, que tem 9, Nova Iguaçu com 8 e o Democrata também com 8. Esses times estão na zona de classificação. Fora do G4, aí estão Portuguesa do Rio, também com 7 pontos, Ipatinga com 4, Real Noroeste com 4 e o Audax finalmente com 1 ponto. E aí, senhor Marcos Barcelos, está pronto para pedir desculpas aí à torcida do Serra, depois de tanto criticar o líder do Grupo A6? Então, eu estive lá no Robertão junto com a torcida Cobra Coral, acompanhando a partida, né, na sexta-feira à noite. Foi uma vitória importante aí da equipe do Serra, terceira seguida em casa, tem 100% de aproveitamento jogando no Robertão. E mais um daqueles jogos sofridos, né? Sofridos e sofríveis, né? Do grupo A6, né? Que vamos combinar, a qualidade desse ano do grupo A6 está muito abaixo, né? E a partida foi decidida aos 41 do segundo tempo, com gol de Zé Gatinha, em cobrança de falta. Logo após a expulsão do jogador do Ipatinga, que fez uma falta no contra-ataque ali do Caio Monteiro. Caio Monteiro ia ficar frente a frente com o goleiro, o zagueiro puxou, foi expulso,
E na cobrança de falta, Zé Gatinha contou aí com um desvio no meio do caminho, se eu não me engano, do próprio Caio Monteiro, para fazer 1-0 e garantir mais uma vitória do tricolor serrano. Eu diria que o Serra está fazendo o básico aí na competição, né? Fazendo todos os resultados dentro de casa, embora cada resultado seja uma goleada de 1-0, né? Conseguiu arrancar um ponto fora em um jogo possível contra o Real Noroeste. Em confronto estadual, espera-se muito equilíbrio. O Real Noroeste conseguiu, quer dizer, o Serra, no caso, conseguiu esse ponto para somar aí na briga pela classificação. E perdeu o único jogo que era, diria, natural de se perder. Acabou sendo goleado por 4-0 para o Nova Iguaçu, o que deixa o Serra sendo o líder com saldo negativo. Né? Tem um saldo de -1 aí. Coisa que a gente já viu anteriormente com o próprio Asa de Arapiraca, né, no grupo A4, chegando a liderar com saldo negativo. E sobre a partida, o Serra poderia também ter feito um placar mais elástico. Depois da expulsão, depois de ter feito 1-0, teve duas boas chances com o próprio Zé Gatinha de ampliar o marcador para 2-3-0, acabou não convertendo, mas não deixa de ser uma vitória importante aí para o Serra, que vai vivendo o seu delírio coletivo nessa competição. Né? Coletivo porque é incrível os resultados que vão acontecendo também você tem o Itabuna e Nova Iguaçu terminar em 0-0. O Democrata, que poderia ter assumido a liderança contra o Real Noroeste, empatar em 1-1, sofrer para empatar em 1-1, eu diria. E também, né, apesar de que não ia influenciar tanto na classificação do Serra, né, mas de você ter uma Portuguesa empatando contra o Audax. E aí, ficando a 3 pontos do Serra, mas também a 2 vitórias atrás. Ou seja, o Serra pode segurar aí, se segurar à frente da Portuguesa, pelo menos até os confrontos diretos, que acontecem na 7ª e na 8ª rodada. Então, é um delírio coletivo mais nesse sentido também. O Audax, né, que é um protagonista, digamos, nessa rodada, mas pelo histórico nesse ano, né, só para ter ideia, né, o Audax tem 19 jogos na temporada, né, em 4 competições diferentes. São 15 derrotas, 13 empates e 1 vitória. O time está 3 jogos invicto, né, contando a Série D e o Campeonato Carioca da Série A2. Venceu, inclusive, o Olaria, né, depois de empatar com a Portuguesa. E a Portuguesa, inclusive, é o time que mais empatou com o Audax esse ano, porque na Copa do Brasil foi 0-0 na primeira fase, e o Audax, a Portuguesa tinha vantagem do empate e passou dessa forma, né? E agora sofreu demais para conseguir esse empate do finalzinho com o Hernando Brocador para fazer aí 1-1, né? A Portuguesa também é outra equipe aí que está invicta, mas também fora do G4, né? Está empatada aí com está 1 ponto atrás do Democrata Sete Lagoas. O Democrata também caiu muito de produção, principalmente quando começou o Pato Mineiro ali a ser simultâneo. Muitos empates nesse período, incluindo agora nessa última rodada contra o Real Noroeste em casa, né? Um time que parecia bem entrosado, mas que um time novo, né? Apesar de jogadores já estarem ativos em outras equipes, e teve essa queda agora recente, né? Enquanto só essa também está bom em Nova Iguaçu, como o Marcos citou, 0-0, um jogo, uma chave que de fato é bem característica aí pelas questões técnicas que faltam um pouco, né? Apesar de um jogo que tem Zé Gatinho fazendo o gol da vitória, não merecia tantas críticas assim como o Marcos citou. Exatamente. Ellison, rapidinho, vou dar uma corridinha aqui só para falar do Real Noroeste. O Real Noroeste conseguiu esse empate fora de casa contra o Democrata. Poderia ter muito bem vencido, apesar de ter tido uma cobrança de pênalti a favor da equipe mineira logo no início da segunda etapa. Cobrança essa que o Neguete fez uma grande defesa. E eu só queria falar um pouco da fase do Real Noroeste, porque até agora não venceu jogando em seus domínios. E até agora também não venceu na Série D. E nesse último final de semana, antes mesmo do jogo contra o Democrata, teve uma partida pela Copa Espírito Santo contra o Vitória. O Real estava vencendo por 4-1 até os 20 minutos do segundo tempo, e o Real cedeu o empate para 4-4. A partida terminou empatada. Então, assim, Real precisa correr desesperadamente para voltar a jogar um bom futebol. Pois é, fase complicada aí do time capixaba. Bom, a gente chega no grupo A7, que foi aberto com a vitória do líder Inter de Limeira
por 3-0 sobre o Santo André. O Patrocinense ficou no 2-2 com Costa Rica. Tivemos um empate também entre Água Santa e São José por 1-1. O Maringá bateu o Pouso Alegre em casa por 1-0 com gol do zagueiro Ronald. A Inter de Limeira está com 13 pontos, isolado na ponta da tabela, mas tem por perto o Maringá, que chegou aos 12 pontos. Aí veio um buraco, né? Água Santa e Pouso Alegre tem 8 pontos e 6 pontos e fecham o G4. Costa Rica com 5, São José com 4, Santo André com 3, Patrocinense com 2, fecham aí a classificação. Detalhe que São José, Santo André e Patrocinense, 3 times ainda sequer venceram dentro dessa chave, o Grupo A7 sendo o Grupo A7, Marcos. A gente sempre critica bastante, mas dessa vez, pelo menos, a gente teve um jogo bem movimentado e com gols aí entre Patrocinense e o Costa Rica. Pois é. Empate em 2-2 entre Patrocinense e Costa Rica, né? Jean Bala abriu aos 13 minutos o placar para Patrocinense. Joelson empatou e virou para a equipe sul-mato-grossense. E no final da partida, Felipe Alonso, aos 46 minutos, numa bela cobrança de falta, conseguiu empatar o jogo, né, para a equipe mineira. Era um confronto que era acessível para as duas equipes, de certa forma, né? Patrocinense tinha a chance aí de desencantar na competição, né, e espantar um pouco dessa fase terrível, né, depois de desistir do Campeonato Mineiro, entrar sob dúvida na Série D, né, era a chance de pelo menos dar um alívio, né, dentro do próprio elenco, para o torcedor. Já para o Costa Rica era a chance clara de entrar no G4 e conseguir uma vitória fora de casa, o que nesse grupo me parece que vai ser muito difícil para a equipe sul-mato-grossense. Tivemos um jogo muito aberto e disputado, mas aí, no final das contas, o prejuízo ficou maior para o Costa Rica, né? Teve a minutos de conseguir aí sair com uma vitória por 2-1, acabou sofrendo esse gol no final, na cobrança de falta de Felipe Alonso, e vai ter que correr nas próximas rodadas aí para conseguir entrar no G4. Ainda é bastante possível isso, visto que o Pouso Alegre vem tropeçando, né? E ainda mais que na próxima rodada o Costa Rica tem o Santo André, né, que tem ido muito mal na competição, vive uma fase terrível, e o próprio Pouso Alegre vai ter o Água Santa, que é uma equipe que entra para disputar por algo. Então o Costa Rica vai ter mais uma chance aí de ultrapassar seu adversário direto. Há 2 rodadas a gente falava, né, que esse G4 podia se descolar, né, dos clubes abaixo, né, acabou que quem se descolou foram os líderes, né, Inter de Limeira e o Maringá, conseguem se distanciar bem do terceiro e do quinto colocado, né, o Maringá tem 4 pontos de vantagem e tem 7 para o Costa Rica, que é o quinto colocado. O Inter de Limeira tem um jogo bem movimentado com o Santo André. O Santo André teve chance até de fazer gols, mas a Inter de Limeira foi bem eficaz, conseguiu fazer 3-0 aí, foi bem competente, né? Acho que essa palavra também para usar esse jogo da Inter de Limeira contra o Santo André. Já o Maringá sofreu um pouco, mas teve firmeza para aquele clichê, né? Soube sofrer. Teve um gol na trave, teve uma bola na trave, né? Do Pouso Alegre no primeiro tempo. Muita chuva em Maringá nesse dia, né? O campo conseguiu, a drenagem estava muito boa do Billy Davis, conseguiu aguentar o volume de água. E o Mané conseguiu fazer esse 1-0 com o Ronald, zagueiro, que nos remanescentes aí do estadual, né, do bom estadual que a equipe fez, vice-campeão estadual novamente. O Maringá consegue se consolidar. Me parece 2 equipes que não vão ter uma queda tão grande assim, então podem se consolidar aí nessa briga pelo G4, não só agora pensando até mesmo na briga pela liderança, né? A Inter pega o Patrocinense dentro de casa agora nessa próxima rodada, e o Maringá vai até o São Paulo enfrentar o São José, né? Então, até o estádio de São Paulo enfrentar o São José. E depois, na 7ª rodada, se enfrentam, né? Maringá e Inter de Limeira aqui em Maringá. Se enfrentam. Tomarem que essa vantagem aí de 1 ponto, ou 2 pontos, ou essa vantagem de que não haja um distanciamento, né, para a gente ter um jogo bem interessante aqui em Maringá pela 7ª rodada, né? E só passando também pela questão do Água Santa e São José, uma informação que o Rubem Fonte do 1902 Futebol no Twitter, né, trouxe, né? É a primeira vez que essas equipes que são paulistas se enfrentam na história, né? Nunca tiveram oportunidade de se enfrentar no estadual, já que pela pirâmide um caía, outro subia, nunca se encontraram numa divisão paulista, e acabaram que a primeira partida foi pelo Brasileirão.
Pois bem, a gente agora vai para o grupo A8, né? Brasil de Pelotas e Avenida. E Cianorte e Novo Hamburgo não foram realizados devido aí à situação das chuvas que causaram alagamentos no Rio Grande do Sul. Mas tivemos bola rolando no empate por 2-2 entre Barra e Hercílio Luz e o Concórdia, que fez 1-0 no Cascavel. Felipe, o Cascavel com 5 pontos em 5 jogos, acho que é o time que tem mais jogos aí no grupo. Ele tem a mesma pontuação do Cianorte, que tem dois jogos só, por exemplo. Tem a mesma pontuação do Cianorte, na verdade, mas acho que não é o mesmo número de jogos. Mas, enfim, o Cascavel entra já como decepção nessa chave, mesmo com poucos jogos realizados ainda, mas devido a esse desempenho que não consegue engrenar? Com certeza. Assim, é uma campanha ruim. Não tem como... São 5 jogos de 6, né, que o Cascavel poderia ter na competição, e tem apenas 4 pontos, né? E a perspectiva é muito ruim para a equipe aí na competição, né? Então, acaba que quem é surpresa é o Concórdia, né? Sai bem aí, apesar de tem 2 jogos ainda para disputar. E por outro lado, acho que outra equipe que decepciona, mesmo com 2 jogos a menos, é o Barra, né? Com 5 pontos, é vice-líder, né, dos pontos gerais, o aproveitamento não é bom da equipe. E agora vai conseguir um empate. Saiu perdendo em casa por Hercílio Luz, conseguiu um empate por 2-2 para tentar, para não perder pelo menos, né? Mas são 2 equipes que decepcionam, assim, mesmo com esse grupo atípico, né? Com tudo remendado ainda, com essa questão dos times gaúchos, né? Mas não consigo não dizer que o Cascavel é uma decepção, sim, uma das minhas decepções da competição já. Pelo lado do Concórdia, né, uma equipe que a gente acompanhou o histórico deste ano, quase desistiu aí do campeonato estadual, também quase desistiu da Série D, quase desistiu de uma temporada inteira, vamos ser sinceros, né? E o time se safou, né, no Campeonato Catarinense e até agora tem sido uma grande surpresa aí uma das grandes surpresas da competição. Eu boto aí também nesse bolo Serra como grande surpresa aí dessa Série D, mas no grupo A8 o Concórdia sim é a maior surpresa e vem fazendo uma grande campanha. Agora bateu o Cascavel na estreia do Gilson Kleina, que por sua vez vai ter muito trabalho, justo porque é a única equipe do grupo que fez todos os jogos, independente da situação da tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, e nessa tabela aí, sem enfrentar as equipes gaúchas até o momento, e tem saído muito no prejuízo, né? Resultados ruins em cima de resultados ruins, e no final das contas não só vai ter que correr atrás, como vai ter que acompanhar as equipes gaúchas voltando à competição e podendo ultrapassar com tranquilidade, visto que os jogos do Cascavel já aconteceram nessas rodadas, né, durante esse período de chuvas em terras gaúchas, né? E pelo outro lado, Barra sim, também uma grande decepção até o momento, equipe que a gente comentou que poderia ser uma grande surpresa aí da Série D, né? E favorito no grupo A8, até agora jogos pouco ambiciosos da equipe catarinense. A gente falou, né, que os times do Rio Grande do Sul voltam agora nessa rodada a jogar, né? O Avenida vai enfrentar o Barra, né, lá em Santa Cruz do Sul. O Brasil de Pelotas vai até o Aníbal Costa enfrentar o Hercílio Luz e o Novo Hamburgo vai até Cascavel enfrentar o time paranaense. Felipe, o que é que você avalia aí desse retorno agora dos gaúchos, quem estava treinando há algum tempo, quem ficou muito tempo parado, como é que está a condição aí dos times do Rio Grande do Sul para esse retorno forçado, né? A gente sabe que não era o ideal, não tivemos jogos remarcados ainda, a gente vai agora com os times partindo agora da 6ª rodada em diante, depois teremos a remarcação dos jogos que foram atrasados. Foram 3 equipes que, assim, praticamente todo o Rio Grande do Sul, né, sofreu, né, mais a parte ao norte ali, que perto de Santa Catarina, que não teve tantos estragos assim. O Avenida que é de Santa Cruz e o Novo Hamburgo, né, que é de Novo Hamburgo, foram cidades que passaram por problemas inicialmente ali com as enchentes. Depois Pelotas sofreu um pouco, mas também não tanto assim como acabou sofrendo, né, a região metropolitana de Porto Alegre e também a capital a capital, né? E agora retorno, né? Vamos ver como é que vai ser essa logística também para ir até Santa Cruz, né? Com Barra, e como também vai ser a saída, né, das equipes, né? O Brasil vai ter que ir até Hercílio Luz até Tubarão, e
o Novo Hamburgo vai ter que ir até Cascavel, né? Vamos ver como é que vai ser essa logística. A gente viu, né, na Série C, que o Volta Redonda teve que ir de ônibus para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Mesmo caso do Juventude, né, que vai ter que ir de ônibus para o Rio de Janeiro, né? Então acabou que a logística está bem complicada para as equipes, né? São equipes que não têm o poderio financeiro do Grêmio e do Inter, né, para jogar fora de casa. Juventude até poderia, mas Caxias não sofre pelo menos no estádio, digamos. E agora, mas a logística realmente, de fato, é bem complicada, né? Então, não só esses times voltam, né? O Cianorte parou 3 rodadas, né? Porque enfrentar Gaúcho também retorna agora para enfrentar Concórdia. Né? Então, também é um jogo diferente também para a equipe paranaense, né? Vamos ver como é que vai ser esse confronto, já que também ficou um tempo parado aí, sem jogos. Pois bem, então a gente vai chegando aí agora essa reta final dessa edição 116 do quarta categoria, e aí eu passo a palavra para vocês mais uma vez para trazerem aí as considerações finais sobre a Série D ou sobre o que bem desejarem, meus amigos. Sobre a Série D, né, um terço da competição disputada, da primeira fase disputada, né, eu acho que vale sempre citar aquela questão, né, mais importante do que começar, claro que começar é importante, mas terminar bem a primeira fase acaba sendo mais importante do que começar, porque você entra muito bem no mata-mata, né. Agora são 9 jogos aí para finalizar essa primeira fase. Vamos entrar aí nas últimas horas do primeiro turno, onde a gente já pode ter uma noção maior sobre o que cada equipe vai brigar, né? E sobre a questão do Fernando Tonê, né? Eu imagino que se um dia a Série D tiver um time com o Fernando Tonê no comando, Chico Bala na lateral, Ciel no ataque, Albano no meio campo e Mário Guatu no gol, esse podcast aqui seria até patrocinador dessa equipe, porque mereceria. Tá mutado, Marcos, agora sim. E se fosse o Serra, então esse time ia à loucura. Mas enfim, queria agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? Que estamos aqui encaminhando mais uma temporada junto a vocês, ouvintes. E meu destaque vai justamente ao Fernando Tonê, esse retorno. Eu diria até que estou feliz de voltar a comentar sobre Fernando Tonê aqui no podcast. Eu só estou levemente decepcionado no sentido de que a gente esperava que ele estivesse um grande centro agora, em 2024, né? E como a gente acompanhou a trajetória dele em 2020 pelo Altos, 2021 pelo 4 de julho, foi muito bem nas duas equipes, conquistando acesso pelo Altos, né? Então a gente esperava que ele fosse para um grande centro, fosse para uma equipe na Série C ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não se concretizou, estava até há pouco tempo no Potiguar Seridoense, fez uma campanha muito ruim por lá, e agora está de volta, agora no caso no Potiguar de Mossoró. Esperamos que ele vá bem na competição, né? E que agora a carreira dele engrene como a gente esperava que fosse engrenar. O Tonê foi até especulado no Botafogo uns anos atrás, só que preferiram trazer o Botafogo da Paraíba, né? E acabaram trazendo outras opções que certamente não deram certo. O Botafogo parece que só funciona com o Evaristo Pisa. Mas é isso, a gente vai chegando agora ao fim dessa edição 116 do quarta categoria. A gente pede para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, sempre no @pcategoria, compartilhe nossos episódios nos tocadores de podcasts e se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, deixa o like também para quem está assistindo pelo YouTube. Semana que vem a gente volta aí para falar sobre essa sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima.